Viva. A pergunta para hoje é uma pergunta de alguma forma provocatória, que é o seguinte: por que razão há tantos cristãos desinteressantes? Esta é uma ideia, enfim, mais ou menos firmada na opinião geral da sociedade, que há cristãos que as pessoas conhecem que são pessoas muito pouco interessantes. Bom, a prática cristã deve-se começar por dizer que é muito diversa, não é? O cristianismo, a fé cristã, engloba católicos e protestantes, evangélicos, ortodoxos, enfim, uma série de ramos, digamos assim, da fé, que entroncam na mesma fé cristã, mas que têm historicamente tradições completamente diferentes. E ao longo da história sempre houve muitas formas, muitos grupos dentro do cristianismo que representavam formas diferentes de ver e de entender e de vivenciar a própria fé. E algumas dessas formas bastante, digamos, discutíveis, como por exemplo a censura, a Inquisição, as cruzadas, os interditos, muitas vezes também, enfim, uma série de aspectos que parecem bizarros ou desinteressantes, ou pelo menos a esta distância parecem. Uma das razões que explicam o facto de alguns desses cristãos ou desses grupos nos parecerem que são pessoas desinteressantes é porque eles laboram muitas vezes num equívoco. E esse equívoco é que eles procuram afastar-se da sociedade, criando verdadeiros guetos religiosos. Mas isto sempre aconteceu ao longo da história. Começou com o ascetismo cristão, o monaquismo, ou seja, a certa altura as pessoas começaram-se a isolar, primeiro nas grutas do Alto Egito, depois os estilitas na Síria e mais tarde na Europa a criação dos mosteiros, ou seja, pessoas que se isolavam da sociedade, provavelmente porque consideravam a sociedade corrupta ou até a própria igreja, e sentiam necessidade de se separar para se consagrar a Deus. E aí começa logo alguém que está separado, alguém que tem um modus vivendi muito diferente, suscita estranheza logo à partida. Esta ideia da separação do mundo também, que é possível verificar em alguns grupos mais recentes na história, alguns grupos religiosos, uma espécie de corte com a sociedade, leva a estilos de vida alternativos, com princípios e práticas realmente muito discutíveis, e discutíveis do ponto de vista até doutrinário e bíblico, mas enfim, é a tradição desses grupos, não é? Temos ainda hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns grupos religiosos, historicamente que foram da Europa, e que hoje vivem ou quase completamente à parte da sociedade, em pequenas comunidades, onde não têm automóveis, não têm eletricidade, não têm telefone, portanto, de uma forma de vida, digamos, mais primitiva, que eles consideram que é muito mais sã para manter as suas convicções cristãs. São grupos, são guetos humanos que estão à parte. A verdade é que Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a serem a luz do mundo e o sal da terra. A luz do mundo no sentido de iluminarem as trevas do mundo com a luz de Cristo. E, portanto, como é que eles podem iluminar se eles estão escondidos em guetos? Se eles estão escondidos atrás de muros? Se eles estão escondidos em grutas? Se estão escondidos em formulações sociais que vivem à parte da generalidade das pessoas. O próprio Jesus disse: não se põe uma luz debaixo do móvel, põe-se no alto, no velador, para que ilumine toda a casa, não é? E também ensinou a sermos o sal da terra, a ser os cristãos serem o sal da terra, no sentido da preservação. O sal antigamente era usado para preservar os alimentos, tanto carnes como peixes, da corrupção, de apodrecerem.
não havendo rede de frio, tecnologia de frio, frigoríficos, charcas frigoríficas, naquela altura era a forma de preservar os alimentos durante algum tempo sem se estragarem. E, portanto, se os cristãos são o sal da terra, são aquilo que impede a sociedade tantas vezes de se autodestruir, de apodrecer do ponto de vista moral. Portanto, se há cristãos que são desinteressantes, e há com certeza, é provavelmente porque eles laboram neste erro, neste equívoco, digamos assim, neste equívoco de pensar que se estiverem à parte da sociedade, então podem viver melhor a sua fé. Mas isso vai contra o princípio, o grande princípio geral que Jesus ensinou e que ele próprio exemplificou, porque ele nunca se coibiu de andar no meio da sociedade, sentava-se à mesa de publicanos, de pecadores, como bem sabemos, e foi bastante criticado por isso pelos religiosos judeus dos seus dias. E, portanto, a partir do exemplo de Jesus e da própria doutrina de Jesus, dos seus ensinamentos, nós chegamos à conclusão que os cristãos devem estar na sociedade, em todos os planos da sociedade, vivendo a sua ética baseada no conhecimento, na revelação que têm, mas não podem estar, não devem estar afastados, separados da sociedade, porque isso vai contra o propósito da sua razão de ser e da sua razão de estar neste mundo. Jesus, na oração sacerdotal, lá do Evangelho de João, disse, orava ao Pai em favor dos seus discípulos, dizendo ao Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.